inscreve, já doa sangue, já ganha esse kit que a gente vai sortear no finalzinho do programa. É isso, Renata? É isso. Obrigada por ter vindo, sucesso para vocês, viu? Te agradeço muito. Você continua com a gente, passamos direto sem intervalo para a doutora Carmen Costa, que é médica alergista, e nós vamos falar, gente, dessa semana, que é a Semana Mundial de Alergia, quer dizer, que chama atenção para as alergias, né? E aqui em Belém nós vamos ter também evento, inclusive uma palestra na quarta-feira, agora às 7 horas da noite, a doutora Carmen vai falar sobre isso. Lhe agradecer por ter vindo, e a gente queria começar falando desse tema, digamos assim, dessa Semana Mundial, né? Que é o eczema atópico. Queria que a senhora falasse um pouquinho do porquê da escolha desse tema. Boa tarde. Renata, esse tema ele foi definido pela Organização Mundial de Alergias. Então, existem várias cidades que estão desenvolvendo esse tema sobre alergias. E aqui em Belém nós teremos esse evento, que será uma palestra gratuita, aberta ao público, sobre a dermatite atópica, que também é conhecida como eczema atópico, e as imunodeficiências. E a escolha foi por quê? Há muitos casos, vem aumentando, é necessário chamar mais atenção, informar mais. O que seria? Ou tudo isso junto? As alergias estão aumentando como um todo, né? Nós temos uma perspectiva não muito positiva, não muito otimista, que essas alergias vão aumentar nos próximos séculos. Isso acontece... Todas? Todas. Atualmente está por volta de 20% da população. Então, e existem algumas alergias que são graves, que ameaçam a vida. Então, nós precisamos identificar esses pacientes, identificar os fatores que desencadeiam as alergias para tentar prevenir. Então, a organização ela escolheu esse tema, dermatite atópica, que ele é conhecido pelos médicos, mas pela população nem tanto. E as imunodeficiências também. As imunodeficiências, elas são um defeito do nosso sistema de defesa do corpo. Nós temos soldadinhos de defesa dentro do sangue. Quando eles estão defeituosos, o paciente começa a ter muitas infecções de repetição e algumas podem levar a risco de vida. Então, isso é importante divulgar para a população que existe realmente esse problema e que pode ser tratado. Agora, quando a senhora falou agora desse número, 20% da população mundial tem algum tipo de alergia, seria isso? Sim, 20% da população mundial é acometida por qualquer tipo de alergia. A mais comum qual é? Rinites, as alergias respiratórias, rinite, asma. As alergias alimentares estão aumentando muito. Para você ter uma ideia, a gente tinha no começo, assim, quando eu comecei na alergia, era 3%, 5%, agora está chegando a 10%. Então, está praticamente dobrando esse número. Porque a gente está comendo mais produtos industrializados, seria? Qual é o motivo? Sim, a urbanização, né? Nós temos, as alergias, elas ocorrem por um conjunto de fatores. Nós recebemos os genes dos nossos pais, então nós herdamos uma herança e nós estamos expostos a fatores ambientais. Quando ocorre esse conjunto, o paciente vai começar a apresentar reação alérgica. Por exemplo, eu tenho uma predisposição para ter uma alergia a um determinado... Mas se eu nunca tomar o remédio, não vai acontecer nada. Ao passo que aquele paciente que tem a predisposição e começa a se expor de maneira frequente, toma o remédio por conta própria e para tudo e qualquer problema, ele começa a ter um risco maior de desenvolver as alergias. Pois é, antigamente a gente não via muita gente com alergia, sobretudo essa eczema aí. Né, a dermatite atópica. Hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas... Será que não via ou não se tratava adequadamente? Também. O reconhecimento também não era tão importante, mas existe sim um aumento da incidência. As pessoas estão cada vez mais alérgicas. Por tudo isso que falamos aqui, né? A vida na cidade, alimentos industrializados. Doutora, explique para o telespectador assim, o que é a dermatite atópica, assim, como é que é a ocorrência na pele? Assim? Sim, a dermatite atópica é uma doença que se caracteriza por uma coceira, uma pele seca, uma coceira intensa. Isso altera muito a qualidade de vida do paciente, porque ele não consegue dormir, porque ele só se coça. E ele causa microlesões, então são ferimentos na pele que tem um risco de infeccionar. Então, eles têm, além da coceira, das lesões, ele também terá infecções e que são necessários um tratamento mais específico, um acompanhamento pelo médico. 30% desses pacientes têm também uma alergia alimentar. Então, uma vez que a gente identifique, tem que ser retirado esse alimento para que o paciente diminua essas crises. A hidratação da pele é um fator importante, mas não é hidratante comum de farmácia. É hidratante realmente formulado para aquela pele alérgica. Ela descama essa coceira? Ela descama. O eczema ele é um conjunto daquele vermelhidão, coceira e pele seca.
É isso que ele basicamente Algumas pessoas até confundem no início assim com impinge, alguma coisa assim. Eu já vi casos assim. Isso Mas é um impinge risco, é porque eles fazem não, um tratamento... vulgar. É vulgar, eu não sei como é o nome técnico. Mas assim, eu estou falando que o telespectador está entendendo. A tinha, porque eu né? já, por exemplo, a dermatite atópica, eu já vi pessoas que ficam com uma escama assim, meio assim, branca assim, em cima. E aquela pele muito ressecada. Assim. E pode acometer todo o corpo, né? Pois é, ainda vem o aspecto social. Né? Sim, que as pessoas pensam que é uma doença contagiosa, porém não é. Então, existe muito essa situação que o paciente chega até nós para ter um laudo, para ser levado para a escola, para o trabalho, afirmando que ele não tem uma doença contagiosa. Que a aparência fica... não existe feia, risco. Né? E aí as pessoas ficam com receio. Existe até uma história em quadrinho que eu já recebi, de um rapaz, de um garoto, é a história de um garoto que tem dermatite atópica e que tem maiores problemas na escola, bullying, sofre bullying. Exatamente. E aí eu acho que é de uma das empresas de remédio, que não é para acontecer aquilo, aí que tem um tratamento para isso, que ameniza durante determinados períodos. Agora, assim, existem períodos assim que a pessoa fica mais acometida? Sim, as alergias elas são sazonais, né? Ela tem essas características. Então, o paciente, por exemplo, ele pode ter crises que melhoram, fazem o tratamento, melhoram e depois pioram novamente. Isso é muito comum para o alérgico e para o eczema atópico principalmente. Não fica curado, digamos assim. Melhora muito, mas pode voltar. Sim, mas tem um controle. Eu tenho Pode assim, ser pacientes que têm uma qualidade de vida excelente, fazem o tratamento e ocorre uma melhora assim, de não retornar, porque aí ele aprende também a controlar. Ele sabe que existem fatores que vão piorar. Irritantes, é muito comum a pessoa passar perfume na pele e começar a ter crise. Usar sabão para lavar a roupa e isso provocar uma crise. Então, é importante também ele saber reconhecer. Tem que identificar antes o que leva à alergia, né? Perfeito. Qual é o produto, o alimento, enfim, né? Oi, Dani. A Ana Oliveira, do Marizal, quer saber se há uma fase da vida em que as pessoas apresentam mais alergias. Seria na infância ou, de repente, na vida adulta? As alergias, elas têm realmente essa relação. O que ele é mais comum em crianças, porém adultos também podem apresentar. E existe outras. Alergia alimentar ao leite, é muito frequente em crianças, mas adultos, em uma menor percentagem, também apresentam. Então, existe sim relação com a idade, a doença que ele vai manifestar. E existe também relação ao lugar em que se vive e que se vive. Por exemplo, algumas alergias são mais que as aqui da nossa região. Sim. Existe também essa relação? Sim. Aqui nós temos uma alta incidência de rinite, porque nós estamos num clima úmido e que prolifera, que facilita a proliferação de fungos, bactérias, ácaros. Então, essa exposição maior leva... Aqui nós tivemos uma incidência de quase 27% de rinite, é uma incidência alta. A criança cometida do eczema, com o tempo, vai amenizando, some, ela se cura, ou como é que fica isso? Se ocorrer um tratamento adequado, sim, mas nós temos pacientes que começaram com esse problema na infância e continuam na vida adulta ainda mantendo crises. Então é isso que nós temos que tentar reverter. Quando o paciente começa o tratamento adequado, quanto antes, é muito melhor o prognóstico dele. Abandonar o tratamento, né? Sem Aderir dúvida. realmente. Tem que ficar combatendo mesmo. Exatamente. E dar andamento a ele. Diz, Dani. Fabrício Leite, pelo Twitter, lembra de um caso de um rapaz que faleceu depois de ser picado por insetos. Dá para saber antes se a pessoa tem uma certa hipersensibilidade a picadas de insetos? Sim, nós ou temos não? Como é essa saber. investigação? Nós podemos fazer ou pelo teste alérgico ou pelo exame de sangue, mas existem exames já específicos para isso, para identificar. Então, aquele paciente que tem um risco, apicultor, ou um paciente que trabalha na área florestal, que tem uma exposição maior, nós temos como investigar antes saber qual é o risco dele. Se esse risco, se ele tiver, vai ser uma reação imediata, que vai ocorrer logo, com risco de vida, ou pode ser uma reação tardia que dê tempo para ele chegar ao hospital e ser submetido a um tratamento correto. Doutora Carmen, algumas pessoas que a gente fala sobre alergia que sofrem com alergia, principalmente rinite, que é muito comum, e a senhora acabou de falar isso aqui na nossa região, né? As pessoas dizem, não vou fazer o tratamento, eu vou buscar um tratamento alternativo, vou para a homeopatia, vou para isso, vou para aquilo, porque o tratamento tradicional, né? Ele é a base de vacinas, de corticoide e tal, enfim, e as pessoas ficam um pouco assustadas com isso. Queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre isso, dos novos tratamentos, o que tem que realmente ser feito, para que as pessoas ficassem mais esclarecidas, informadas em relação
É importante identificar logo o fator. E, às vezes, essa procura por tratamento alternativo leva a uma maior complicação da doença. Então, muitas vezes, é o que eu comento sempre, o paciente tem que vir logo, está tendo, não tem idade. Eu tenho que esperar 2 anos para procurar o médico alergista. Não, isso não é verdade. Quanto mais cedo vier esse paciente até nós para começar essa investigação, melhor. Esses tratamentos alternativos, eles apenas assim, aliviam, é um alívio momentâneo, mas eles prorrogam também. E levam, às vezes, até complicações. Porque o tratamento tradicional, por exemplo, para rinite, para outras, é a base de corticoide? É a base de vacina? Como é que hoje em dia ele está, esse tratamento? Olha, depois da identificação, a gente pode usar os anti-inflamatórios. Mas esses anti-inflamatórios são seguros. Então, quando eles são usados de maneira tópica, ou seja, na pele, no nariz, o paciente ele não tem complicações. O risco é o paciente começar a se automedicar, ele aprender, achar que aprendeu a fazer o tratamento e começar a fazer o tratamento de forma incorreta. Esse paciente tem risco de ter complicações pelos corticoides. Além disso, nós temos os antihistamínicos cada vez saindo de forma mais segura, com menos efeitos colaterais, com menos complicações. Porque há um tempo atrás os antihistamínicos causavam muito sono, enfim, hoje em dia já nem se vê mais isso. Isso eu acho, mudou, mudou muito, né? Felizmente, nós temos antihistamínicos já de segunda geração que já não tem mais esse efeito colateral. Não engorda, não aumenta a fome, não dá sono. Todo esse, em torno desse remédio, tinha todas essas... Dos antigos. Dos antigos tinha isso. Vou engordar, não sei o quê, vou sentir mais sono, mas isso aí já foi, né? Já não... Sim, já é passado. Nós já temos outras medicações para controlar. A Maria de Jesus Barros, de Valdecães, diz que tem rinite alérgica e que o medicamento, geralmente prescrito a ela, também causa reação. Ela quer saber como tratar isso, né? Já que ela é uma paciente que tem várias alergias. Como costumam tratar? Assim, reação da medicação, nós temos que saber que medicação é essa, né? Por isso seria importante ela fazer um acompanhamento com o médico especialista. Porque reação até pode ser por causa da doença que não está totalmente controlada. Então, precisa ser identificado realmente para ter o tratamento adequado. Esse Dia Mundial da Alergia chama atenção para o eczema atópico e também para as imunodeficiências, não é isso? Correto. As imunodeficiências quais são? Como é que elas aparecem? Só para a gente também entender melhor. As imunodeficiências são uma alteração, um defeito que nós temos no nosso sistema de defesa. Nós temos células dentro do sangue que nos defendem contra as agressões do meio ambiente. Quando esse paciente tem o defeito, ele não consegue se defender. Então, vai ocorrer infecções de repetição e algumas com germes, com bactérias que são comuns na maioria da população, mas para aquele paciente vai ser uma infecção grave. E também... Como, por exemplo, doutora Carmen? Dê um exemplo para nós, para a gente tipo assim, o pneumococo, que é uma bactéria que se você é imunocompetente, você vai ter e vai tratar e vai correr tudo bem, para o imunodeficiente não vai ser tão assim. Não vai ser, ela pode causar uma doença grave, uma doença com complicação. O paciente pode depender de uma UTI para sobreviver. E, além disso, o sistema imunológico também nos defende contra o aparecimento de tumores. Então, por que ele precisa estar funcionando corretamente? Claro. Porque, senão, as pessoas vão ter tumores, câncer. Então, quando esses pacientes têm essa deficiência, eles começam a ter o risco dessas doenças. E isso aparece de que forma? Na infância e como? Essa criança começa a ser atingida por diversas infecções. São aquelas crianças que têm infecções, sinusites frequentes, pneumonias, muitas idas ao pronto-socorro, otites, infecção de urina, diarreia, tudo isso em conjunto numa criança. Já é um alerta, claro, Sim. né? Que aí tem que tratar de uma outra forma. Exato. Temos mais perguntas? Tiago, Rui, Dani, ficou alguma do telespectador? Vocês vão discutir não? agora nesse encontro, né? Sim, será uma palestra aberta ao público. Uma palestra, vai ser aberta ao público, né? E essa palestra, qual é a palestra principal? Que é o palestrante, o tema? Doutora Vanessa Pereira, ela vai falar sobre eczema atópico. Que é esse o tema mundial. Ou imunodeficiência. A senhora não vai fazer nenhuma palestra nesse evento? Não, porque eu sou a presidente, eu vou fazer a apresentação. Tá. Mas aí essa colega também especialista vai falar sobre isso. Tem alguma outra programação em Belém esta semana que a senhora queira divulgar? Sim, nós teremos uma no CASMUC, na Universidade Federal do Pará, que ocorrerá na quinta-feira, no dia 26 de abril, às 14 horas. As duas palestras vão ser faladas sobre isso. Sobre o tema da Semana tema Mundial.
Isso. Doutora Carmen, outra coisa que eu percebo muito, e principalmente no caso da rinite, é que as pessoas às vezes não aceitam que tem rinite. São pessoas que têm aqueles sinais da rinite, espirram de manhã, aqueles espirros seguidos e tal, e não aceitam, não, isso é gripe ou resfriado, há uma certa resistência a entender que isso é rinite, ou então confunde a rinite com a gripe, porque acho que a gripe acaba, o resfriado acaba chamando, né, trazendo a rinite, porque o sistema imunológico fica mais fraco. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso também, porque eu vejo que algumas pessoas resistem a esse fato da rinite, que é tão comum, né, aqui principalmente para a gente. O que chama a atenção mais é a repetição de sintomas. Não é normal, não é comum um paciente ter gripe todo mês, um adulto ficar gripe com uma frequência, alguma coisa está errada, tem que ser investigado. Crianças que usam muitos antibióticos também tem que ser investigado. Então, esse fato das pessoas acharem gripes frequentes, eu estou gripada, pode ser uma rinite. Uma rinite. Porque aí causa o espirro, a obstrução nasal, a coriza nasal, o mal-estar. Coceira às vezes no olho, né? Sim. Na garganta. Quer dizer, confunde um pouco, né? Eu acho que é por isso que algumas pessoas acham, não é isso, eu estou gripada. E muitas vezes o vírus da gripe pode levar a uma crise de rinite. Isso. E aí o paciente persiste, são aqueles pacientes que não melhoram rapidamente. Porque a gripe é normal, uma evolução de 5 dias. Aquele paciente que fica 15 dias doente também não é comum. Aí nós vamos pensar em alergias. E aí a rinite está sempre à frente, Sim. né? A mais comum. Tem alguma outra, Dani? Tem. A Antoniette Souza, do bairro de Souza, diz que tem uma irmã que, quando come alguns tipos de peixe, fica com a pele toda empolada. Qual seria a causa disso e se uma investigação com o médico alergista daria para identificar? Sim. A alergia a crustáceos, ela está sendo cada vez mais comum, principalmente aqui na nossa área. Na nossa área eu falo norte e nordeste, que são áreas que as pessoas ingerem com muita frequência. Então, o peixe é um fruto do mar, apesar das pessoas às vezes não aceitarem, quando a gente pede, olha, você não pode comer camarão, caranguejo de peixe. Não, mas peixe eu como, não acontece nada. Peixe acontece sim. E está aumentando muito a incidência exatamente por esse aumento de ingestão. As proteínas, elas são grandes e elas são reconhecidas pelo nosso sistema imunológico como uma proteína estranha. E ele imagina assim, então, se nós estamos sendo atacados, nós vamos atacar de volta. Esse paciente, uma vez que identifica esse problema, tem que ser afastado, então não pode ingerir. E também acabar com aquela ideia, aquele mito de dizer, eu vou tomar um remédio, eu tenho alergia a camarão, mas eu quero comer o camarão. Então, eu vou tomar um remédio para comer o camarão. Isso é Tem muito gente que grave. sai de casa já com remédio, já pensando nisso. Isso é muito vou grave. tomar um remédio e vou comer. É tipo você maquiar uma reação. Muita gente que faz isso. É por isso que ela está fazendo esse alerta, né? Então, já vou logo falar, olha, a doutora Carmen falou que é grave isso. Quais os riscos? Os riscos de ter um edema de glote, que é fechar a garganta e o paciente não conseguir respirar, às vezes acontece em restaurantes, não é? A pessoa está comendo, de repente fecha e não consegue. Ter um choque anafilático, que é uma reação grave, que acomete vários órgãos ao mesmo tempo, então cai a pressão arterial, o paciente tem uma insuficiência respiratória, o paciente tem manchas pelo corpo, coceira, e isso aí tem que ser atendido rapidamente no hospital para que seja revertida essa reação alérgica. E o antialérgico, né, doutora, acho que repetidamente o organismo acaba não tendo mais a reação. Né, porque induz a tolerância, induz aí a o paciente tolerância. se acostuma. Exatamente, né? Então também não pode doutora, quando eu abria o jornal toda manhã, eu tinha um ataque de espirro. Então, aí começou com 22 espirros, depois já chegou até 63 espirros. Você nunca hoje, não, nunca tratei. Aí com o tempo, não sei o que aconteceu, que acabou. Hoje eu abro o jornal. Eu posso ter desenvolvido alguma... A tolerância? Pode, uma tolerância pode acontecer. Às vezes o paciente alérgico ao leite, chega a uma determinada idade, ele começa a ingerir o leite sem problema. Ah, sim. Então você vai ver que foi isso, é rinite que ele ficou... Uma rinite controlada, é o que nós chamamos agora. Hoje eu só tenho alergia quando eu abro o jornal, quando eu vejo um time de futebol específico daqui do Belém. Sim, aí eu já nem olho mais. Começa a empolar tudo. Doutora Carmen, alguma outra informação que a senhora queira, esclarecimento, queira fazer antes da gente chamar o intervalo em relação eu gostaria a esse de evento? Convidar as pessoas para se inscreverem no 992401676. Esse é o nosso telefone, é um WhatsApp que você pode fazer a inscrição para essa palestra. A palestra é gratuita, haverá coffee, tá certo, Rui? Olha, isso é muito importante. Mas os alimentos não serão alergênicos. Maravilha, melhor ainda. Quais são os alimentos que causam mais alergia?
leite, ovo, trigo, soja, frutos do mar, amendoim e castanha são os mais envolvidos, mas nós podemos ter a 170 alimentos. Mas os esses mais aí frequentes são os mais esses. frequentes, né? Doutora, essa palestra vai ser onde? Vai ser no Hospital da Aeronáutica, no auditório do Hospital da Aeronáutica de Belém, dia 25 de abril, quarta-feira, às 19 horas. Né? Sim. Almirante Barroso. Às 7 da noite, portanto. E quem quiser pode participar, né, Sim. doutora Carmen? Então, Lhe agradeço por ter vindo, pelos agradeço. esclarecimentos todos.